CBN Sustentabilidade, com Rosana Jatobá. O CBN Sustentabilidade de hoje fala sobre investimento sustentável. Será que você pode aplicar sua grana em empresas do bem? Aquelas que adotam a agenda ESG, que buscam as melhores práticas sociais, ambientais e de governança, e ainda assim obter rentabilidade? Eu converso com Fábio Alperovitch, cofundador e gestor da Fama Investimentos, a primeira gestora do país a seguir os parâmetros de investimento ESG. Oi, Fábio, prazer recebê-lo aqui no CBN Sustentabilidade. Muito obrigada por ter atendido ao nosso convite. Tudo bem com você? Tudo bem, Rosana. Aliás, super obrigado você. É um privilégio estar aqui com vocês hoje. Prazer é nosso. Fábio, a gente sabe que a lógica do mercado financeiro sempre foi ganhar dinheiro a qualquer custo. Mas de um tempo para cá, a gente tem observado uma forte mudança de paradigma. Nesse momento, acredita-se que dá para performar, gerar lucro para o acionista, levando em conta também a preocupação com o meio ambiente, com o bem-estar das pessoas e com o futuro das próximas gerações. O quanto isso é apenas discurso ou já está mesmo no centro da estratégia de negócios das empresas? Olha, estou super feliz de você ter começado esse bate-papo justamente com essa pergunta, porque a gente vive aqui no Brasil uma falsa compreensão do que seja ESG. Muito provavelmente, eu não sou antropólogo, mas muito provavelmente nosso modelo mental nos induz a pensar que investir fazendo bem seja associado à filantropia e, portanto, a gente deve abrir mão de retorno, porque na filantropia você não quer um retorno financeiro. E existe essa falsa compreensão de que investir em ESG significa, olha, vou apoiar causas legais, vou fazer o correto, mas estou abrindo mão de retorno. É exatamente o contrário. A gente precisa entender que o ESG ele gera mais retorno e ele incorre menos riscos. E quero justificar um pouco isso. Essa frase que você colocou é muito verdadeira e ela simbolizava o auge do capitalismo mais hostil lá dos anos 90, em que as empresas realmente faziam qualquer coisa para aumentarem seus lucros, inclusive passar por cima dos seus princípios. E aí, um grupo de empresas, e claro, não é em grupo, mas individualmente, começaram a entender que isso não era sustentável a longo prazo, né? Porque a hora que você está ali, entre aspas, amassando fornecedores, demitindo os seus colaboradores para ganhar produtividade, entregando produtos piores para os seus consumidores, isso gera uma instabilidade, você não vai conseguir perdurar ou perpetuar sua empresa dessa maneira. E aí começa a surgir o capitalismo diferente, o capitalismo de stakeholders, que são aquelas empresas que estão preocupadas com todos os stakeholders, não só com os acionistas. E aí começam a se preocupar com um ambiente melhor de trabalho, com produtos e serviços melhores, com a saúde financeira do fornecedor, com o meio ambiente, com as comunidades no entorno, com o concorrente, com o governo e etc. E, curiosamente, ao, entre aspas, deixar um pouco de dinheiro em cada uma das mesas, vamos dizer assim, falando de jargão do mercado, ao invés de sobrar menos, sobrava mais. Então, é falsa a ideia de que o ESG ele traz retornos menores. Na verdade, ele traz retornos maiores. Por que o tema ainda não pegou tração aqui no Brasil, se você está me dizendo que a agenda ESG traz rentabilidade? Será porque ela vem apenas no longo prazo? É muito difícil a gente estabelecer alguma métrica de causa e efeito, porque a empresa é, ao mesmo tempo, muitas coisas. Não é só porque ela aderiu às práticas ESG que a gente vai conseguir medir o retorno daquela empresa, porque, ao mesmo tempo, está acontecendo questões ali do ponto de vista de tecnologia, concorrência, vem tudo meio embaralhado. Então, para isso, existiram vários estudos acadêmicos, na verdade mais de 2.000 estudos acadêmicos, analisando o que aconteceu com o retorno dessas empresas e também das ações das empresas que entraram nessa jornada. E esses estudos apontam claramente uma melhora de retorno e também redução de risco. Mas acho que o mais importante não é nem isso. O mais importante é olhar mais para frente do que para trás, especialmente porque a gente está numa transição de geração e essa nova geração se importa com questões que a minha geração, por exemplo, não se importava. Então, para essa nova geração,
e eu acho que eu nasci na geração errada, crueldade animal, homofobia, racismo, valores democráticos, liberdade de expressão, etc., são questões muito relevantes, assim como o respeito ao meio ambiente. Então, as empresas que não estiverem nessa agenda, provavelmente não vão conseguir atrair talentos, não vão conseguir manter talentos, e os próprios consumidores vão virar as costas para os produtos dessas empresas. Então, provavelmente, quem não entrar nessa agenda acabará sendo atropelado. E as empresas que entrarem nessa agenda, elas tendem a performar melhor também operacionalmente. A gente nota que é um movimento mundial que atinge vários setores da economia, mas me parece que o mercado financeiro é o grande propulsor dessa revolução que a gente assiste, né? Do chamado capitalismo selvagem para o capitalismo verde, ou como você mesmo disse, o capitalismo dos stakeholders. Isso, eu acho que essa é uma das forças mais nítidas, mas o que eu acho que é a mais poderosa é a força oculta, que é a força dos consumidores. Como eu coloquei, a nova geração, vamos pensar hoje nas pessoas que têm 16, 18, 20 anos, estão começando suas carreiras. Eles não são ainda grandes consumidores, eles não administram grandes fortunas, eles não têm políticas públicas ainda. À medida que o tempo vai passando, eles aumentam seu poder discricionário de consumo, eles vão ingressar, enfim, em diversas carreiras na administração privada e pública, vão participar de decisões, e aí sim acho que vai vir a grande transformação. Então, neste momento, acho que o mercado financeiro é um grande motor de ignição, mas isso eu vejo uma força motriz mais de curto prazo. Mais a médio e longo prazo, acho que a grande pressão vai vir de consumidores. Você está se referindo à geração dos milênios, né? Da geração Z, que está muito preocupada em ter propósito na vida. Então, são pessoas que não vão aportar os seus recursos em empresas que estejam completamente dissociadas da agenda ESG. É bem isso, e algumas empresas claramente já perceberam isso. Então, vou dar alguns exemplos que certamente aqui nossos ouvintes com certeza conhecem. A Nike, por exemplo, já há um tempo aborda a questão de racismo em suas peças publicitárias. Ao abordar essa questão, ela perdeu com os consumidores que acham que a empresa, enfim, se desvirtuou e está defendendo causas e está se politizando. Mas ela ganha uma legião de outros consumidores. Quando a Natura, no Dia dos Pais, escolhe Tami Miranda para ser o garoto propaganda, ela também foi extremamente criticada nas redes sociais, mas ela ganha também outra legião de fãs. Então, as empresas passam a fazer escolhas. A própria Magalu, quando, enfim, foi bizarro ela fazer um programa de trainee para negros e ser criticada, inclusive, do ponto de vista judicial. Mas ela abriu um caminho maravilhoso e que outras empresas estão seguindo. Então, as empresas não podem mais se silenciar, elas têm que se posicionar para grandes questões, e os que não se posicionaram vão ser condenados à irrelevância. Ô, Fábio, eu queria repercutir com você um pouco do que está ocorrendo agora, que é o Fórum Mundial de Davos, que é a principal conferência de empresários do mundo. O Larry Fink, que é o CEO da BlackRock, a maior gestora de ativos do mundo, ele voltou a dizer agora em Davos que investidores e empresários têm mesmo que prestar atenção na agenda ESG se quiserem ter retornos financeiros mais sustentáveis no futuro. E ele disse que vai haver uma realocação muito rápida de capitais com foco nas mudanças climáticas. Ele disse: risco climático é risco de investimento. Na sua avaliação, qual é o peso de uma voz como a do Larry Fink para o mercado? Olha que interessante, Rosana. O Larry Fink escreve cartas sobre propósito, sobre capitalismo de stakeholder, etc., desde 2012. Todo ano, em janeiro, ele faz as cartas. E as cartas nunca repercutiram tão forte quanto em 2020. E a partir de 2020, obviamente, está todo mundo antenado, esperando as novas cartas do Larry Fink. O que mudou? Mudou o Larry Fink ou mudou o contexto? E para mim, claramente mudou o contexto. Então, essa mesma carta de 2020, que causou uma grande onda no mundo inteiro, ela escrita em anos anteriores talvez não teriam causado tanta repercussão. O fato é que o mundo está diferente, né? O mundo está diferente, encontrou um contexto diferente. Acho que, paradoxalmente, Trump e Bolsonaro acabaram ajudando essa agenda, né? No contraponto de algumas vozes de quererem ser mais vocais, etc. Então, encontraram um contexto um pouco diferente, e Larry Fink acelera bastante essa mudança. E, infelizmente, aqui no Brasil, a gente
respeita pouco a ciência. E acho que a pandemia traz um pouco de luz à ciência, então esse talvez seja um efeito colateral importante da pandemia, a gente brasileiro passar a prestar atenção. Aqui a gente discute ainda se o aquecimento global existe. Isso é algo pacificado, não existe mais dúvida sobre a existência de uma mudança climática. O que existe é a dúvida sobre as consequências, sobre o que a gente pode fazer com elas, sobre a velocidade. Essa dúvida debater essa dúvida é como debater Papai Noel. Então, sim, ele tem toda a razão, que eu acho que isso vai mover investimentos de uma maneira bastante acelerada, e os brasileiros aqui ainda não se deram conta do tamanho que isso tem. A gente está aqui acostumado que multas ambientais representam 0, nada por cento do valor da companhia, então o nosso, de novo, modelo mental fica, eu não preciso me preocupar com questões ambientais. É para se preocupar, sim, e isso pode ser bastante relevante para alguns setores, e será. Eu te perguntei a respeito do Larry Fink, que ele é uma espécie de guru do mercado financeiro, né? Com relação a essa questão da mudança climática, pelo menos. Para chegar no ponto que é o seguinte, a pressão que a gente está observando por parte dos investidores internacionais. E aí a gente cita alguns episódios com relação ao Brasil, envio de cartas às embaixadas brasileiras para que houvesse uma preocupação maior do governo federal com relação às suas políticas ambientais. Esse tipo de pressão tem surtido efeito? Olha, essas pressões internacionais, elas têm várias vertentes, né? Tanto na sua origem, quanto na sua existência e também nos seus resultados. É claro que existe uma questão geopolítica ali no meio, mas existe também uma razão de ser. Vamos pensar um pouco, eu não gosto de fazer generalizações, mas eu vou ser obrigado a fazer uma. Pensar a Europa como se fosse um bloco monolítico, o Brasil como um bloco monolítico, não faz muito sentido. Mas então já estou fazendo um aviso aqui. A Europa, por exemplo, é muito bem, ou está muito mais avançada em questões sociais que o Brasil. Mesmo as questões, por exemplo, de diversidade e inclusão, elas são presentes no dia a dia do europeu, que, enfim, tem várias fronteiras, cultura e etc., lidam com isso todos os dias. Então, naturalmente, a causa mais relevante para o europeu acaba sendo a questão climática. E não estou diminuindo, a causa é extremamente relevante, e eu discordo de quem chama isso de causa ambiental. Acho que essa é uma causa social muito relevante. No Brasil, a gente ainda tem outras questões sociais para serem tratadas como, enfim, desigualdade social, desigualdade racial e tantas outras, desigualdade de gênero, tem tantas causas também. Então, eu estou dando uma volta, mas vou chegar onde você colocou. Para os brasileiros, causa muita estranheza quando vêm pessoas de fora para falar sobre floresta amazônica e ignoram todos os problemas que a gente tem aqui, como se fosse, olha, estou interessado no seu carbono, na sua floresta, e pouco me interessa o resto dos seus problemas. Eu sei isso, sou estranho de fato. Mas a gente também tem que entender um pouco do lado deles, que eles também enxergam o mundo de uma maneira um pouco diferente. Eles não vivem os nossos problemas sociais aqui. Mas a questão climática, sim, é urgente. Esses engajamentos internacionais, eles servem pouco para o governo se mexer, mas muito para criar uma consciência coletiva, principalmente no setor privado, que também tem feito engajamentos, e eu acho que talvez, eventualmente, isso traga algum tipo de solução. Por enquanto, nada, né? A gente, em 2020, teve um ano catastrófico do ponto de vista de desmatamento. Você mencionou a Europa, que de fato está na vanguarda da agenda ESG. E aí eu vou utilizar a sua fala como gancho para falar sobre a presidente do Banco Central, a Beth Lagarde, que também mencionou agora em Davos o Sistema Europeu de Negociação de Emissões, que é um modelo que ela considera essencial para precificar o carbono. Eu sei que você é um entusiasta da precificação do carbono. Vamos entrar nesse ponto? Explica para o nosso ouvinte o que significa. Vamos lá. A gente tem um problema sério de mudança climática, vou tentar ser bem básico aqui, e existem várias razões para isso, e uma das principais razões é efeito do desenvolvimento do homem, né, que em várias atividades tem emitido bastante carbono.
principalmente em combustíveis fósseis, mas não só combustíveis fósseis. Então, durante anos, as empresas elas tinham o modelo de, olha, posso usar recursos naturais de forma abundante, porque eles, enfim, estão aqui no planeta e eu não preciso pagar por eles. Esse é o modelo que vigorou até então. Agora, isso não é mais possível. A gente está já numa concentração de gases de efeito estufa, de carbono, que está fazendo o planeta aquecer muito rapidamente. Então, existe uma intenção de que as empresas e os países passem a se responsabilizar pela quantidade de carbono que emitem. À medida que você tenha preço de carbono, passa a ter dois tipos de incentivo. O primeiro é o seguinte: poxa, se eu sou emissor de carbono e eu vou ter que pagar pelas minhas emissões, eu quero reduzir minhas emissões porque eu quero reduzir meu pagamento. Então, é bom que o preço do carbono exista e é bom que ele seja alto, porque, de fato, motiva as empresas a reduzirem suas emissões. O segundo ponto é que incentiva o surgimento de novas tecnologias. Então, se passa a ser menos viável usar combustível fóssil como fonte de energia, passa a ser mais viável a usar energia renovável como fonte de energia. Então, isso fomenta a pesquisa em outras fontes. O problema é que cada país implementou, e aí tem várias razões para isso, mas cada país implementou suas próprias regras. Então, o carbono hoje não é fungível. Então, no mercado regulado, uma empresa que, enfim, emite carbono na Alemanha, ela não pode compensar suas emissões comprando crédito de carbono do Brasil. Para o Brasil, isso é horrível, porque o Brasil tem 40% das florestas mundiais. Então, o Brasil poderia ser um grande vendedor de créditos de carbono. Então, no momento que isso for regulado, e o Brasil deveria estar lutando por essa agenda e não está, a gente poderia estar recebendo divisas, 10, 20, 30 bilhões de dólares por ano, que iam ajudar bastante o crescimento do nosso PIB. Acho que vale a pena mencionar que a precificação no carbono pode ser um dos maiores ou o maior programa de distribuição de renda do planeta da história, porque basicamente quem precisa comprar crédito de carbono são os países desenvolvidos e quem pode vender crédito de carbono são os países subdesenvolvidos ou em desenvolvimento. Então, Brasil, Colômbia, Congo e etc. são provavelmente seriam os maiores beneficiados, mas a gente ainda está no Brasil longe desse debate. Ou seja, é um jogo em que todo mundo ganha, né? Se você tem a taxação de carbono, fazendo com que as empresas paguem imposto sobre o carbono emitido, essa própria empresa vai buscar maior eficiência energética. Se empresas ultrapassam o teto do carbono que ela emite, e aí ela tem a possibilidade de negociar créditos com empresas que deixaram de atingir esse limite, você também tem um jogo interessante para o meio ambiente e para as relações comerciais. Agora, para o consumidor, Fábio, eu acho que é bem importante a gente asseverar aqui, a gente paga por um produto, por um bem de consumo, um valor que não reflete o impacto que esse produto causa ao meio ambiente, as chamadas externalidades. Na medida em que você estabelece um mercado como esse, você tem como realmente precificar aquele produto de forma correta. É bem isso mesmo. A gente só precisa levar em consideração que muitas vezes as pessoas têm a compreensão disso e falam, poxa, então o mundo vai ficar mais caro e eu vou ter que pagar por isso. Tem sim e não, né? Tem produtos ou empresas que são credoras em carbono e aí esses produtos ficam mais baratos, acho que esse é um ponto. E segundo, como eu coloquei antes, existe uma transferência de renda brutal entre países ricos para países pobres. Então, de uma certa forma, talvez você vai ter que pagar 5, 6 dólares a mais por uma passagem aérea. Por outro lado, o Brasil estaria recebendo 20 bilhões de dólares por ano, 30 bilhões de dólares por ano, o que gera renda e emprego. Então, essa conta não é uma conta de, olha, meu mundo vai ficar mais caro. Esse é um ponto. O segundo ponto que eu gosto de mencionar é o seguinte, qual é o custo de não fazer? Né? Porque a gente pode pensar, poxa, se eu fizer isso vai me custar tanto, mas se eu não fizer, vai ficar um problema. A gente fica pensando, olha, quero guardar patrimônio para os meus filhos, para os meus netos, etc. e tal, mas se a gente não guardar o planeta também, isso é bastante sério, o planeta é inabitável. Tem várias regiões que, de fato,
seriam inabitáveis, isso ia gerar um problema, por exemplo, de refugiados. Na Síria foram 1 milhão de refugiados. Do clima podem chegar a 50 milhões de refugiados. Imagina um problema social que seriam 50 milhões de refugiados. A agricultura, por exemplo, ia ficar muito menos viável. Então, imagina um problema de falta de alimentos. Então, a gente precisa começar a entender que a questão de mudança climática é um problema social e não um problema só ambiental. Agora, Fábio, eu estava ouvindo o discurso da Greta Thunberg, né, nossa linda, querida ativista ambiental. E ela estava dizendo que entende que é muito complexo a questão da mudança de paradigma com relação às mudanças climáticas, mas que ela já está cansada de tanto blá 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 desses últimos 30 anos. Exatamente no que tange essa questão da descarbonização, dessas metas que as empresas apresentam para se neutralizarem, né? Você concorda com isso, que tem muita conversa fiada e pouca atitude? Que são metas vagas, etéreas, que não refletem realmente a realidade? Concordo muito, muito mesmo. Uhum. E, primeiro, eu acho que a gente tem um problema muito grande de empresas querendo agradar investidores. E como o foco dos investidores está em carbono, as empresas tentam se comunicar ou fazer alguma coisa relativa a carbono. Elas não estão querendo resolver o problema das suas externalidades. Elas querem resolver os olhos do investidor. Então, por exemplo, tem um problema que é maior ainda do que a questão climática, que é a perda de biodiversidade. Quantas empresas a gente vê falando sobre os riscos de perda de biodiversidade? Muito poucas. Mesmo na questão do carbono, muitas empresas falam em neutralização de carbono e não falam em redução de emissões, que é totalmente diferente. Você neutralizar o carbono significa você continuar emitindo, mas pagar por ele. Do ponto de vista do planeta, Terra, não sabe que você está pagando por ele. Se você não reduzir as emissões, você continua colocando o planeta em risco. Então, mas do ponto de vista de narrativa para o mercado financeiro, é maravilhoso. Você fala, agora eu sou carbono neutro. Não, carbono neutro, do ponto de vista do planeta, não resolve. Você tem que reduzir suas emissões. Então, concordo muito com a Greta quando ela coloca isso. Acho que falta ainda cair a ficha do senso de urgência, mesmo porque quando a gente passar de um determinado ponto que não está muito longe daqui, passa a ser irreversível e não adianta se arrepender depois, daí já foi. Ô, Fábio, como é que o Brasil pode se posicionar nesse mercado de créditos de carbono de forma exitosa? Porque ele está realmente desperdiçando uma grande oportunidade. Sim, bom, primeiro, eu acho que a primeira questão é a gente passar a levar essa questão a sério, né? A gente passou, por exemplo, grande parte dos últimos anos debochando da questão climática, então a gente não trata a questão como uma questão séria. Acho que esse é o primeiro ponto. O segundo, o Brasil, desculpa, a Amazônia, não só a Amazônia brasileira, mas a Amazônia total, emite cerca de 1 bilhão de toneladas de CO2 por conta do desmatamento. A gente está quase chegando no ponto em que a Amazônia vai emitir mais CO2 do que capturar CO2. Isso é gravíssimo, né? Então, aquilo que a gente chamava, ainda que seja de uma forma errônea, a Amazônia como pulmão do mundo, daqui a pouco ela já inverteu o seu curso. Então, a gente precisa entender, assim, a maior fonte, o Brasil está bem na foto do ponto de vista de matriz energética, está muito melhor do que outros países. Agora, a gente emite muito carbono através do desmatamento. A gente precisa urgentemente cessar desmatamento, porque desmatamento é a maior fonte brasileira de emissão de CO2. E aí o terceiro passo é regular esse mercado. E eu entendo que regular esse mercado seja difícil, porque tem os lobbies contrários, tem indústrias que não querem pagar por algo que nunca pagaram, vai encarecer alguns setores e beneficiar outros. Nada é fácil, mas sem motivação política, engajamento, as coisas não vão acontecer. Então, precisa, de uma vez por todas, essa questão entrar na agenda. Ainda não entrou. O Joe Biden, que vem agora com a agenda sustentável muito forte no seu plano de governo, inclusive com um pacote de investimentos robusto, né? Você acha que, de alguma forma, ele é uma boa influência e vai conseguir exercer alguma pressão para a gente mudar a nossa política ambiental? É um ótimo ponto. Voltando à questão do carbono, hoje 2/3 do PIB mundial já tem carbono regulado. Então a gente aqui no Brasil, muitas vezes fala do mercado de carbono como se fosse uma possibilidade futura se um dia vai acontecer. Não, peraí, 2/3 do PIB mundial já tem o mercado de carbono regulado.
desses 2/3 não estão inclusos os Estados Unidos, que agora não tem a menor dúvida que vai entrar nessa agenda também. Então, o mundo já funciona assim. O Brasil está, de novo, né, ficando um pouco isolado também nessa questão de carbono. Acho que é um pouco inevitável a gente entrar nessa agenda. E eu acho que tendo um país com a relevância dos Estados Unidos muito ativo nessa agenda, a Europa já é bastante ativa nessa agenda, ainda que a gente não regule o mercado de carbono, ele já está regulado para nós. Então, vou dar um exemplo hipotético. Imagina o Brasil querendo vender aço na Europa, e as empresas europeias falam, peraí, eu estou aqui gastando bilhões de euros por ano para a descarbonização das minhas atividades, e vem aqui uma empresa brasileira, uma siderúrgica russa ou indonésia, competir no nosso mercado sem ter nenhum tipo de compromisso ambiental. Então, vamos colocar barreiras neles ou tarifas para que eles se mantenham longe do nosso mercado ou tenham que pagar para entrar. Então, ainda que a gente não regule o mercado aqui, ele já nos afeta. A gente já viu várias empresas aqui se manifestando sobre comprar produtos brasileiros provenientes da Amazônia e assim sucessivamente. Então, acho que é muito urgente. Passou a ser uma questão econômica também. Então, acho que a entrada do Joe Biden acelera bastante essa agenda, e o Brasil precisa urgentemente se preocupar com isso. Você acha que a pandemia, de alguma forma, ajudou a diferenciar as empresas que, de fato, estão comprometidas com a agenda ESG daquelas que querem apenas surfar nessa onda? Uma excelente pergunta. Eu não sei se eu tenho uma resposta muito objetiva para te dar, pelo seguinte, ainda bem, né? As coisas foram bastante, quer dizer, não foram, a gente está ainda no auge, mas enfim, pelo menos existe agora uma esperança de que com vacina as questões se resolvam. Então, a gente viveu um pânico, o pânico foi de curto prazo, né, econômico e etc. Então, naquele momento de pânico, a gente via muitas empresas repensando seus papéis. Então, empresas indagando, poxa, qual que é o meu papel na sociedade? Meu papel é só vender produtos e serviços ou é algo maior que esse? Eu preciso me preocupar com as comunidades, eu preciso me preocupar com meus colaboradores, assim sucessivamente. Essas interrogações apareceram muito frequentemente em março, abril do ano passado. Mas como o mundo, vamos dizer assim, embicou para cima, eu vejo um esvaziamento dessas interrogações. É como se muitas empresas tivessem se preocupado de forma pontual e não incorporado ainda na sua cultura. Então, eu espero que essa agenda entre de uma vez por todas. Acho que existe, sim, pressão de investidor, existe pressão crescente de consumidor, mas ainda eu vejo uma distância entre discurso e realidade. Fábio, eu quero que você tire agora o chapéu de mestre e ponha o chapéu de gestor, para te perguntar o seguinte: como é que você escolhe as empresas nas quais você investe? Olha, eu não consigo tirar o chapéu mesmo, o olhar tem que ser o mesmo. A gente investe em empresas de alta qualidade que sejam socioambientalmente responsáveis. A gente nem conseguiria ser diferente, porque eu acredito que as empresas que não estejam nessa agenda, como eu falei anteriormente, são empresas que serão atropeladas no futuro. Então, como nossa visão é de longo prazo, eu quero ser sócio das empresas que estejam antenadas nessas questões. Eu realmente acredito que as empresas que endereçam as questões ESG são empresas que tomam melhores decisões, empresas que contemplam os stakeholders, elas são empresas mais sólidas, empresas mais perenes, empresas que anteveem as mudanças futuras de mercado. Então, acho que isso está muito incorporado na nossa cultura de investimento também. A sua paixão por sustentabilidade é antiga, né? Nem quando se falava desse termo, a gente não sabe, desde 93 que existe a fama, né? Nem se falava de sustentabilidade, muito menos de ESG. E aí eu fico imaginando, como é que você encara a sua jornada de patinho feio para príncipe encantado hoje do mercado no mundo ESG? Bom, eu acho que eu continuo sendo patinho feio, né? Acho que não mudou. O que mudou é a qualificação. Então, antes eu chegava em reuniões ou em alguns fóruns para tratar de questões socioambientais, eu era taxado de comunista, psolista, petista, todos os istas, greto de calças e etc. Então, esses adjetivos, eles deixaram de serem presentes, né, porque acho que isso passou a ser, de certa forma, com ou sem
essência, passaram a ser incorporados no dia a dia do mercado financeiro, mas acho que ainda a minha agenda de cobrança ela é mais intensa do que a média. Então, eu ainda acho que eu não perdi o título de patinho feio, não. Fábio Alperovitch, cofundador e gestor da Fama Investimentos, muito obrigada por ter nos atendido aqui no CBN Sustentabilidade. Um ótimo trabalho para vocês. Eu já era fã, imagina agora depois da entrevista. Obrigada, viu, Fábio? Rosana, super obrigado. As perguntas foram excelentes. Espero que, enfim, contem comigo sempre. Esse debate é enriquecedor e necessário, urgente e essencial para o mercado.